Olá, aqui é mais um vídeo do canal Analistas Quant. Meu nome é Rafael Fernandes e eu vou nesse vídeo mostrar para você como adicionar imagens aqui dentro do MetaTrader 5 utilizando a linguagem MQL5, que é a linguagem da plataforma MetaTrader. Veja só, eu tenho aqui um script, eu posso utilizar essa mesma lógica que eu vou mostrar para você daqui para o final do vídeo, tanto para o indicador quanto para um robô, e eu estou utilizando o script porque é a estrutura de código mais simples aqui dentro da plataforma MetaTrader 5. Então eu vou dar 2 cliques, ele vai executar essa imagem aqui, ó, colocar as imagens, né, dentro desse plano inicial, e depois some, desaparece depois de 5 segundos. Esse daqui é o script que eu vou mostrar para você passo a passo como a gente deve construir. E atenção, você pode, né, vou clicar mais 2 vezes, adicionar a imagem que você bem entender na posição que você também bem preferir aqui dentro do gráfico principal. Ó. 2 cliques, aparece, né, a imagem, depois ela some. E o posicionamento de tudo isso a gente vai entender como fazer aqui com as linhas de códigos. Eu tenho aqui um distanciamento em pixel em X e em Y um distanciamento em pixels. Então a gente vai aprender como fazer isso agora. Fique comigo até o final do vídeo. Vamos lá. Vindo aqui em IDE, a gente já tem aqui então uma estrutura de arquivo scripts. Eu peguei, criei um script qualquer, né, e fui colocando todos esses códigos que eu vou explicar passo a passo agora para você. Veja só, atenção, essas figuras aqui, essas imagens que estão dentro dessa pasta aqui, ó, imagens, elas vão estar disponíveis dentro do canal do Telegram. O link para se inscrever no canal do Telegram se encontra aí na descrição desse vídeo. A inscrição é gratuita, então você vai poder entrar lá e fazer o download tanto dessas imagens aqui que está no arquivo zip, quanto desse código aqui, desse script, que eu vou mostrar para você agora a explicação do funcionamento passo a passo de cada um desses elementos. Então, depois que você baixar o arquivo de imagem disponível lá no canal do Telegram, você vai vir descompactar e colar aqui, ó, dentro dessa pasta imagem. Então você vai abrir com o botão direito, abrir pasta, e vai colar as imagens que eu disponibilizei para você. São essas 4 imagens aqui. É uma galinha, né, que aqui tem o nome pássaro, aqui gato, vaca e cachorro. Vamos aprender a colocar essas imagens no MetaTrader agora. Então, veja só, a gente vai precisar primeiro fazer aqui essa declaração, né, de resources, significa recursos, os recursos externos aqui que estão dentro da pasta images, que é isso aqui, né, imagens, e eu tenho aqui, ó, cat.bmp. Temos que ter toda essa forma aqui de descrição do caminho onde se encontra a imagem. Se você eventualmente quisesse colocar, por exemplo, aqui dentro de imagem, outra pasta com o nome, sei lá, figuras. Então você vai agora dentro dessa pasta arrastar todas as figuras que você quer, por exemplo. Então você vem para cá, coloca as figuras aqui dentro e agora você precisa especificar aqui dentro aqui o caminho, né, que você acabou de botar, que vai ser assim, ó, figuras. Então agora modificou um pouco, né? Olha só. A estrutura que você já usa agora já é essa porque você botou dentro de outra pasta para organizar mais. Mas vamos deixar tudo do jeito que estava antes, né? Isso aqui é só para você, caso queira organizar de outra formatação, né, com pastas ou subpastas. Vou dar aqui um Ctrl X para recortar, colocar aqui de volta e apagar isso aqui. Vou deixar do jeito que está para simplificar. Já deixei na raiz de images aqui. Então, tudo ok. Agora a gente já está com tudo importado, né, cada uma das figuras que eu vou utilizar aqui no nosso código. E como isso aqui é um arquivo de script, a gente tem apenas essa função principal, que é um start. Essa função é executada apenas uma única vez quando a gente clica e arrasta para o gráfico esse script. Então ele executa apenas isso. E dentro desse script existe outra função chamada createObjectBitmap, que é uma função que vai plotar efetivamente o nosso gráfico, né, o nosso arquivo, o nosso objeto aqui, a nossa imagem na tela principal lá do MetaTrader. E essa função ela vai ter o quê? 1, 2, 3, 4 argumentos. Ou seja, 4 entradas. Vai entrar aqui o nome do nosso objeto que vai ser plotado lá no gráfico, a posição do eixo X, a posição do eixo Y, ou seja, os pixels, aquele referencial X e Y que eu mostrei agora há pouco, e o caminho onde se encontra a imagem que você quer plotar associada a esse nome daqui, que você vai dar qualquer nome. Aqui no caso eu estou dando o nome de gato, e ele vai pegar esse caminho para plotar o gato. Aqui a vaca, ele vai pegar esse caminho para plotar a vaca, e a vaca está posicionada a 310 pixels aqui no eixo X, e 330 no eixo Y. Isso aqui tem que ser números inteiros. Atenção, números inteiros
referentes aos pixels, ou seja, isso aqui é um plano cartesiano, né? O primeiro termo aqui é x, o segundo é y. Então, tudo ok. A gente vai dar esse comando redraw, né, para redesenhar o gráfico, para atualizar o gráfico e a gente visualizar essas imagens plotadas na tela. A gente vai esperar aqui 5 segundos, para depois de aguardar esses 5 segundos, a gente vai fazer o delete, né, vai deletar todos os objetos gráficos para eles sumirem da tela. Então, a gente vai usar essa função Object Delete All, para deletar todos os objetos. Então a gente faz isso. E agora eu vou explicar para você como a gente cria esse objeto do tipo bitmap. Aí veja, o objeto está aqui, né? No caso é uma função, a função está separada. Inclusive eu tenho aqui no canal uma playlist de lógica de programação para traders, onde a gente aprende todos os elementos principais, declaração de variáveis, utilização das funções, como é que a gente estrutura esses argumentos das funções, enfim, trabalhar com vetores. Tudo isso é ensinado, também está aí na descrição do vídeo, uma playlist para lógica de programação para traders, caso você queira entender um pouco mais sobre lógica de programação aqui utilizando a linguagem MQL5. Então vamos agora entender essa função, né, para criar o nosso objeto de imagem. A gente vai ter 4 argumentos, que são o nome do objeto, o x do objeto, a posição x de pixel, a posição y e onde se encontra esse arquivo dentro da nossa pasta aqui, images. Então, o nome do objeto vai ser um string, um inteiro para o x, outro inteiro para o y, e string também para o nosso caminho, onde se encontra a nossa imagem que a gente quer plotar. E a função é basicamente essa, vamos entender agora cada um dos elementos. Então, iniciando a função, o que é que eu vou fazer de antemão? Eu vou logo avaliar se o objeto que eu estou tentando criar, né, que aqui eu estou criando um objeto com esse nome, então ele vai avaliar a partir dessa função se existe, né, se ele encontra, find significa encontrar, então ele object find, ou seja, ele vai procurar o objeto, ele vai ver se ele encontra o objeto com esse nome que eu coloquei aqui no argumento. Se ele encontrar esse objeto, o que vai acontecer? Ele não vai entrar mais aqui nessa estrutura para criar um novo objeto, porque ele já encontrou, então ele não vai entrar novamente. Porém, se ele não encontrar, vai retornar o -1. Então, se isso aqui retornar, né, for igual a -1, a gente vai entrar dentro dessa estrutura que ele logo de antemão vai fazer a criação do objeto. Olha aqui, Object Create. Então ele cria o objeto com esse nome que a gente especifica e é um objeto do tipo aqui, ó, bitmap, que a gente vai ter que ter esse daqui, ó, BMP. Essa é a extensão do nosso objeto. Atenção, você precisa salvar suas figuras com essa extensão para elas virem adequadamente devido aqui, ó, esse nome de objeto, tá vendo? Então, tudo bem, a gente vai criar esse objeto, a gente coloca 000 aqui, tudo, porque são os outros argumentos necessários para a criação. Uma vez utilizando essa função, ela vai retornar um booleano. E esse booleano é true, se deu tudo certo, ou false, se deu errado. Então, se vier falso, significa o quê? Que ele vai entrar aqui dentro. Olha a exclamação com essa variável. Isso aqui significa que eu estou negando ela. Então, se o retorno for igual a falso, ele entra aqui. Atenção, mais uma vez, a gente explica tudo isso, if, dentro lá do nosso curso de lógica de programação para traders, playlist aí na descrição. Então, ele entra aqui dentro e vai printar aqui que deu um problema, né? Deu um erro, ele vai mostrar qual foi esse erro da figura não ter sido criada devidamente. Tudo bem. Então, se deu erro, ele já retorna o falso e para, nem executa mais o restante aqui dessas linhas. Porém, se der tudo certo, se isso aqui retornar true, ele não entra aqui e ele vai prosseguir para cá, para as linhas de códigos para baixo, né, restantes. Então, a gente vai vir fazendo o quê? A gente agora vai vir para cá para setar o inteiro. Essa setagem do inteiro é exatamente a posição, olha, a propriedade do objeto que diz respeito à posição com relação ao eixo X. Olha só, é a distância para o eixo X. E essa distância, ela é contada aqui, ó, da parte da janela lá que a gente observa, na janela preta principal do MetaTrader. Isso aqui é o nível 0, ele vem para cá, é X, né? Esse distanciamento, e Y aqui para baixo. Deixa eu até mostrar lá. É assim, ó, daqui, dessa barra para cá, é o distanciamento em X, e daqui de cima para baixo é o distanciamento em Y no valor de pixel. Se eu botar 50 vezes 50 pixels aqui no valor de Y, né, de cima para baixo. Se eu botar 50 aqui no X para a esquerda, né, ele pega da esquerda para a direita, então ele distancia esse valor. Então vamos visualizar agora no código, aqui, ó. Então eu vou colocar o valor, né, referente a esse distanciamento nessa posição, porque aqui é X, e no Y é essa posição daqui, que ele vai pegar esse X e esse Y a partir dos argumentos aqui da nossa função, olha. Tá vendo? Esses valores eu defini aqui, ó, 110 de distanciamento do X, 120 de distanciamento do Y. Aqui para a vaca eu tenho 310 X, 330 no Y.
Então, beleza, ele já vai colocar, né, setar essas informações, ou seja, essas propriedades ao meu objeto com esse nome, que é o nome que eu vou declarar aqui no início. Ele vai ficar carregando esse objeto, olha, porque eu vou ficar vendo se esse objeto existe, depois eu vou criar o objeto, depois eu vou setar esse objeto na tela, né? Ele vai modificando as propriedades dos objetos, que são várias propriedades. Primeiro ele cria, depois ele vê aqui o tipo do objeto, é o nome do objeto, né? Criado foi desse tipo aqui. Depois ele vai setando as posições do objeto, vai colocando aqui, ó, que é um objeto de plano de fundo, por isso aqui back. Depois você inclusive pode pausar aqui, ó, o mouse, o cursor, né? E apertar F1. Quando você faz isso, aí aparece essa tela, você clica em exibir, e agora você tem aqui uma descrição precisa de cada uma das propriedades do seu objeto. O estilo, aqui a largura, aqui o objeto no plano de fundo, bool. E você vai vendo tudo aí, quais são as propriedades que eu posso utilizar para plotar os objetos na tela ali do MetaTrader. É bem interessante isso aí. Depois você vai aí dando uma estudada na referência. Aí pronto, eu venho aqui e agora uso essa função para resetar o último erro. Essa função, ela faz o quê? Ela, se eventualmente acontecer algum erro, ela reseta, para depois, se acontecer outro erro logo em seguida, eu saber qual foi aquele erro, o erro mais novo, o erro atual. Então é sempre interessante eu resetar o erro anterior, né, a futuros problemas que venham a acontecer depois que eu executar a minha estrutura de códigos. Então agora aqui o que eu vou fazer? Setar uma propriedade, né, ou no caso aqui, ó, setar de onde se encontra, né, o meu arquivo de imagem. Isso aqui é o diretório onde se encontra a nossa imagem e ela entra aqui, ó. Vou usar isso aqui, file, por isso que eu tenho aqui, ó, que é onde se encontra o arquivo. E o arquivo entra nessa parte de estrutura, né, que eu especifico. Olha só, especificado o caminho, tenho que especificar dessa formatação, hein? Tudo dessa forma como está aqui, você deve fazer igual. E, claro, só mudando o seu nome de arquivo aqui que você vai botar qualquer outro arquivo. Aqui são exemplos, obviamente. Então, depois de fazer toda essa modificação, se retornar um booleano igual a true, ok, deu tudo certo. Porém, se esse retorno retornar false, ou seja, ele entra aqui, ó, retornou false, então ele vai printar problemas, né? Obviamente aconteceu um problema nesse caminho, ele já vai especificar o caminho que o arquivo não conseguiu ser carregado, não conseguiu ser feito o upload da imagem, ou seja, esse recurso não está disponível, ou porque não se encontra o arquivo, ou porque você também pode ter digitado o nome errado aqui, ó, um nome que não existe, e ele vai printar a mensagem de erro a partir dessa função. E veja que eu tenho aqui o get less erro, por isso que eu tive que resetar anteriormente essa parte. Tudo ok? Bem fácil, né? Depois de dar o erro, ele retorna aqui falso. E ok, acabamos de entender toda a nossa função. É basicamente isso. Veja só, eu vou aqui, por exemplo, compilar o código, né? Nenhum erro apareceu. E vamos agora, mais uma vez, visualizar lá no MetaTrader o funcionamento desse script. Então aqui, ok, eu vou dar 2 cliques. Olha só, apareceu o gato aqui, ó. Eu vou descer essa imagem do gato mais próximo aqui, ó, ao lado da vaca. Vamos ver como fazer isso. Veja que o gato está aqui, ó, no Y igual a essa posição. Isso aqui é a posição do Y do gato. Se eu quiser botar essa posição do gato no mesmo nível da posição da vaca, olha o nível da posição da vaca, é 330. Então é o nível Y, aqui é Y. Aqui é o nível X, né, para o gato e para a vaca. Eu quero botar o nível do gato em relação a Y na mesma altura da posição da vaca. Então eu vou botar 330 aqui também, ó. Então agora o gato e a vaca estão lado a lado, só que o gato ele vem primeiro, por isso tem um número menor, e a vaca vem depois, é um número maior, que ele cresce da esquerda para a direita. Vamos dar uma compilação aqui, vamos visualizar lá no MetaTrader. Então agora eu vou dar 2 cliques, olha só, o gato e a vaca um ao lado do outro aqui, ó. Eu vou até distanciar a vaca e botar ela um pouco mais aqui no centro. Vou então modificar essa posição aqui, ó, da vaca que está 310, eu vou botar, por exemplo, 510, ou só 500. Vamos botar 500 assim, compilar agora, e eu já vou modificar agora a posição da minha vaca. Veja que ela apareceu já numa posição aqui mais central. Vamos supor que eu queira adicionar agora um cachorro aqui, né? O cachorro que a gente tem também, essa imagem do cachorro, olha só, o dog. Então eu posso pegar agora, faço o quê? Copio tudo isso, né? Ctrl C, Ctrl V aqui, e vou posicionar, né, mudar os nomes. Atenção, aqui eu vou botar cão, e vou posicionar agora esse cachorro em um determinado ponto que eu quero da tela. Eu vou botar aqui, ó, por exemplo, em X, aqui 500, mas no meu Y eu vou botar aqui, ó, 130 só. Vamos botar 130, e aqui ao invés de eu botar cow, que significa vaca, eu vou botar dog, né, que é cachorro. Então eu vou botar dog. Pronto. Vamos compilar isso e vamos executar agora esse código lá no MetaTrader. 2 cliques. Olha só, o cachorro apareceu aqui acima da vaca, né, no mesmo nível de X da vaca. Vamos olhar. Olha aqui, ó, o mesmo nível de X da vaca tem o cachorro, ó, X,
X da vaca, né? Igual, só que o Y muda, tá vendo? Já aqui a vaca tem o mesmo Y, né, do gato, mas o X está mudando. Então agora, com certeza, com isso você já entendeu aí como é que funciona aí o posicionamento de imagens dentro do MetaTrader. Isso aqui pode ser usado para mostrar algum aviso, para colocar alguma imagem, para construção de elementos gráficos, construção também de interfaces gráficas. Enfim, se você quiser, inclusive, um curso onde a gente trabalha com construção de interfaces gráficas utilizando o MetaTrader, está aí na descrição, o curso da Udemy, um preço bem especial, um preço bem em conta. Caso você queira evoluir nessa parte, a gente vai criar uma boleta bem simples e com a criação dessa boleta, depois você pode expandir para coisas mais complexas. Mas, por enquanto, você aí já tem uma visão interessante de como é que a gente pode colocar imagens na tela principal lá do MetaTrader. Mais uma vez, se você quiser fazer o download desses códigos, se encontra aí na descrição do vídeo do canal do Telegram. Espero que tenha gostado do vídeo. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de outros tutoriais que eu estarei constantemente postando aqui dentro da nossa comunidade. Até mais!